Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje o nosso tema é Condições de trabalho docente, política de formação de professores. Eu quero começar avisando a todos que eu precisei fazer uma modificação no mapa de atividades e selecionar um outro texto em função da indisponibilidade do livro. Ele ficou um bom tempo esgotado e eu tentando reaver o meu que emprestei para alguém que infelizmente não me devolveu. E aí acabei optando por selecionar um outro texto, vou fazer a atualização no mapa de atividades, mas é um texto que versa muito bem sobre as condições de trabalho docente, e eu vou tratar com vocês das políticas de formação de professores mais recentes e trazer também alguns dados de pesquisa realizada no estado do Espírito Santo recentemente, ok? Bom, então, e estava com dificuldade para gravar também a videoaula, porque parece que o Google Meet, no contrato com a universidade, mudou as funções e não está mais disponível lá a função de gravação. Bom, mas vamos por partes então. A primeira coisa, eu selei um texto da professora Dalila de Andrade de Oliveira, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é especialista nesse tema, um texto dela em coautoria. E a primeira coisa que é importante destacar em termos de condição de trabalho docente é que essas condições elas foram profundamente modificadas a partir dos anos 90, quando nós temos uma nova gestão pública, as políticas de cunho neoliberal, fruto das ações de organismos internacionais, né? Temos uma série de reformas no setor público, com a adoção de ferramentas da gestão empresarial, né, atendendo uma agenda global de privatização da educação. Isso começa nos anos 90, né, de uma forma que se exige do professor, de lá para cá, que ele seja um gestor de si mesmo, um empreendedor de si mesmo, e isso se dá principalmente por meio das políticas de responsabilização dos docentes pelos resultados obtidos pelos estudantes nos testes de avaliação. E isso ocorre, né, em todo o planeta, o Brasil não vai ser diferente disso. Ao mesmo tempo que, desde meados dos anos 70, a profissão docente luta, os professores lutam pela sua profissionalização. O que é a profissionalização? É o reconhecimento público no âmbito da sociedade de que os profissionais de uma determinada área, eles são dotados de um corpo de saberes específicos, né? Eles têm códigos e normas próprias e eles se inserem num determinado lugar na divisão do trabalho. A título de exemplo, nós temos várias profissões que são altamente profissionalizadas. A medicina, por exemplo, ninguém se atreve a dar palpite sobre uma cirurgia cardíaca se não for um cirurgião cardíaco, né? Há o reconhecimento público, né, de que esta profissão é específica àquele grupo profissional e que eles que são os detentores dos saberes específicos que essa profissão exige. Os professores lutam por esse reconhecimento social desde os anos 70. E até hoje, eu costumo dizer, educação é uma área que costuma ser tratada como terra de ninguém. Então, todo mundo se sente autorizado a dizer, né, o que o professor deve fazer, como é que deve trabalhar, como resolver o problema da educação, como se ser professor não fosse uma profissão específica, que exigisse um determinado conjunto de conhecimentos. Bom, né, além disso,
É importante também destacar, né, que há uma certa ambiguidade que permanece, sobretudo a partir dos anos 90 para cá, entre essa luta pela profissionalização e um cenário de grande proletarização da profissão docente, ou seja, né, de diminuição, de precarização do trabalho docente, o que se dá de diferentes maneiras, né? Com redução da autonomia dos professores nas escolas. Isso se dá principalmente por força das novas formas de gestão escolar que retiram do professor essa autonomia, né? E o professor é convocado a ser responsabilizado pelos resultados obtidos pelos estudantes, pela própria escola e pelos próprios sistemas educacionais específicos. A proletarização, ela se dá de diferentes maneiras: manutenção ou aumento das contratações temporárias, e aí é importante lembrar que o estado do Espírito Santo é um dos estados que tem maior percentual de contratação temporária de professores, políticas de arroxo salarial, desrespeito à lei do piso nacional de professores, por vezes a inadequação ou ausência de planos de cargos e salários em muitas redes e perda de garantias trabalhistas, né? Há diferentes formas de contratação de professores no nosso país. A melhor é a do estatutário, que é o professor efetivo das redes, concursado, mas há professores que são contratados pela CLT, principalmente na educação privada. Há professores que são contratados temporariamente, quer seja nas redes públicas ou privadas, e há professores que são contratados sem nenhum tipo de contrato, é algum tipo de acerto que se faz em determinado lugar, por vezes a partir das indicações políticas. E essa vai ser a forma mais precarizada de contratação de professores. Em relação à política de formação de professores, nós tínhamos diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores que foram estabelecidas em 2015. E essas diretrizes, em certa medida, foram revogadas em 2019, quando o governo Bolsonaro promulgou novas diretrizes, né? Eu quero destacar algumas diferenças, né, em relação uma à outra. Por exemplo, né, nas diretrizes de 2015, então vou começar por 2015, havia a exigência de formação de profissionais do magistério, né, como um compromisso de um projeto social, de sociedade, de consolidação de uma nação soberana, ou seja, uma nação que não é dependente de outros países, democrática, justa, inclusiva, né, e capaz de promover a emancipação dos indivíduos e grupos sociais, capaz de valorizar a diversidade, portanto, contrária a toda e qualquer forma de discriminação. Havia também como princípio dessas diretrizes a promoção de uma educação com garantia de padrão de qualidade nos cursos de formação de professores, né, nas instituições que ofertam esses cursos. Né. Articulação entre a teoria e prática no processo de formação docente e nas universidades públicas, reconhecendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Né? Eram também princípios dessas diretrizes a articulação entre a formação inicial, que é esta formação que vocês estão tendo nesse momento, né? Formação de graduação, e a formação continuada de professores. Né? A continuada é aquela que se realiza ao longo dos anos de trabalho para os professores que estão na ativa. O professor é um profissional, né, que
deve buscar continuar aprendendo, ele precisa se reatualizar, né? Havia também uma compreensão da formação continuada como um componente essencial para a profissionalização de professores, né? Para esse reconhecimento da especificidade da profissão docente. E, né, havia também uma compreensão dos profissionais do magistério como agentes formativos de cultura, no seu sentido mais amplo, e nesse sentido como profissionais que devem ter acesso ampliado a diferentes informações, vivências e formas de atualização cultural, né? Havia o princípio da interdisciplinaridade, né, nessas diretrizes, da equidade, ou seja, da igualdade no acesso à formação inicial e continuada, né, de forma a promover políticas públicas que viessem a contribuir para a redução das desigualdades sociais, regionais e locais. E aí, né, nós temos uma mudança significativa com as diretrizes curriculares de 2019. As diretrizes curriculares de 2019, elas estão baseadas, né, na produção de competências específicas, em conformidade com a Base Nacional Curricular Comum, com as bases, aliás, diga-se de passagem, né? E essas competências são conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional, né? Essas competências, elas espera-se que elas sejam realizadas a partir de algumas ações, né? Entre elas o planejamento das ações do ensino, de forma a resultar em efetivas aprendizagens, diga-se, em consonância com aquilo que se quer atingir nas políticas de avaliação, né? A capacidade de criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem, avaliação do desenvolvimento do educando e a condução das práticas pedagógicas em conformidade com esse aprendizado das competências e habilidades. Vejam, né, perde-se de maneira significativa a dimensão da qualidade da formação de professores, perde-se de maneira significativa, né, o projeto de sociedade de nação soberana, da promoção de uma educação que valorize a diversidade que nos constitui, né? E é importante destacar que nós temos no Brasil 2,2 milhões de docentes na educação básica, 63% deles no ensino fundamental, né? 85,3% tem ensino superior completo, 10% aquele nível médio, normal, superior, né? E 4,7% tem apenas o nível médio, o que é proibido por lei, mas permanece de forma precarizada em algumas redes, ou até mesmo inferior a isso. Bom, essas são as condições a que estão sujeitos muitos profissionais da educação. E no estado do Espírito Santo não é diferente. O estado do Espírito Santo ocupa ainda o 5º lugar entre os estados que mais contratam professores temporariamente, né? Ou seja, os profissionais da educação não ingressam na carreira, né? Porque se faz pouco concurso público e quando se faz é concurso público com poucas vagas. Então, né, isso remete à questão de qualidade da educação, isso remete a condições de trabalho docente, porque as contratações precarizadas envolvem também condições de trabalho precarizadas. Então, isso é algo a ser enfrentado seriamente no Espírito Santo, é um problema histórico que permanece por décadas. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Eu espero que vocês aproveitem o texto e nós nos encontramos na semana que vem para falar da atividade 3, que vem a semana que vem, e para falar também, provavelmente, da correção da prova 2.
e da preparação para a prova final, né, nos casos em que isso já parecer necessário, ok? Um abraço a todos, até o próximo encontro.